Eu peço que vocês me avisem se já está visível, porque agora eu Sim, só estou Marcos. aqui. Sim, já Maravilha, está. excelente, muito bom. Eu quero justamente reiterar o quão importante é a gente ter acabado de vivenciar esse exercício de relaxamento e visualização que nos permite entrar naquele estado adequado para realizar novas aprendizagens significativas, insights que estão a caminho. Que assim como todos sabem que o atleta, antes de fazer o exercício dele, ele faz o aquecimento. O que a gente acabou de vivenciar é o aquecimento em que nos proporciona aquele check-in, né, de como que eu estou, para que eu faço o que eu faço, deixando que tudo que passou fique lá atrás, o que há de acontecer mais adiante se manifestará, e agora, simplesmente, a gente se dá a oportunidade de ter novas ideias, novos insights, porque há uma enorme diferença entre ouvir uma música e se sentir-se envolvido pela música. Para se sentir envolvido pela música, a gente tem que se entregar para poder integrar. E é exatamente nessa sintonia que a gente vai compartilhar agora uma série de dicas. Nesse encontro que para mim tem um valor muito grande. Afinal de contas, graduado do Dom desde dezembro de 86 e participando ativamente aqui das nossas reuniões virtuais desde 2020, eu enxergo a nossa reunião de graduados como uma espécie de mind master na concepção do Napoleon Hill, né? Como um ponto de encontro de um grupo seleto e intencional de pessoas que, cada um a seu modo, contribuem no intercâmbio de conhecimentos, dicas, experiências, vivências, perspectivas, de modo a contribuir para que todos nós possamos nos aprimorar continuamente em direção às nossas próximas melhores versões de nós mesmos, né? Cada vez se tornar um ser melhor. É um processo contínuo, é um modo de viver e que a gente tem a oportunidade de acelerar esses resultados a partir de reuniões como essa, né? Então, que eu particularmente chamo de um Mind Master do Dom, que são as reuniões de graduados. E são instantes. E justamente ao longo dessas interações, procurei, ao meu modo de contribuir, trazer já algumas dicas ou algumas apresentações, né? Sempre naquela ideia de uma atualização do comportamento automático via ação intencional, baseada na autoconsciência e na conexão humana. Em 2020, eu fiz minha primeira apresentação no Dom virtual, já havia feito outras apresentações no Dom presencial, mas no virtual foi a primeira, em que a gente dialogou sobre o Dom e a teoria U, que é justamente uma teoria, uma sistematização e uma praxis, né, um modo de agir, de processos inovadores, em nível individual, relacional, institucional e até mundial. Isso foi em 2020. Ainda naquele ano, 2020, em outro momento, procurei trazer para compartilhar algumas dicas sobre a comunicação não violenta, que justamente por meio do diálogo e da conexão na geração de resultados, procura substituir, né, aqueles julgamentos condenatórios por um modo de interagir calcado na empatia, na realização das necessidades, enfim, em uma série de outras dicas que quem participou pôde ter acesso. E quem por acaso naquela época ainda não estava aqui participando das reuniões, pode assistir o vídeo e conhecer mais sobre o assunto da comunicação não violenta.
Depois, em 2023, dentro dessa ideia de abrir a mente, aí eu trouxe o dom de repensar, que foi muito inspirado num livro chamado Pense de Novo, do psicólogo Adam Grant. É muito interessante porque ele faz a gente abrir mão de pensamentos obsoletos e começar a pensar de um modo mais como um cientista e dar chance a ter novas percepções, novos entendimentos, novos relacionamentos. Ano passado, eu trouxe para compartilhar aqui com a gente, né, com os graduados do Dom, o como realmente escolhemos o que escolhemos, porque tem muitas pessoas que acham que decidem, né, que escolhem a própria vida, e espero que passem a escolher cada vez mais e decidir cada vez mais, porém, muitas vezes, são mais um joguete de uma série de inputs que elas não percebem que estão acontecendo. Então, foi uma verdadeira aula introdutória à economia comportamental, exatamente para despertar a nossa atenção para aquilo que é irracionalmente previsível, para os gatilhos que operam, para uma série de outros insights que nos liberta à medida que a gente aprende e põe em prática o que aprendeu. E é claro, já em outros momentos aqui foram compartilhados exercícios de relaxamento e que eu espero que sirvam para que cada um possa vivenciar do seu próprio modo o relaxamento, e o relaxamento é algo que se conquista pela prática, pela vivência. É como o piloto que quanto mais horas de voo de qualidade tem, melhor piloto. E justamente durante uma meditação, não faz muito tempo, eu estava em nível refletindo quantos projetos importantes da minha própria vida continuaram apenas na intenção. E aí deixei emergir a resposta e que, afinal de contas, pensando, né, durante aquela reflexão, eu sou um cara inteligente, e talvez onde que o que que eu posso estar fazendo ou deixando de fazer que é a diferença para transmutar em resultados concretos tais projetos, né? E seguindo esses insights e mais uma série de pesquisas, estudos, tanto na ciência quanto em pessoas muito bem-sucedidas, eu cheguei a um modelo que inicialmente eu apliquei comigo mesmo e fui refinando e agora venho compartilhar com vocês, que basicamente do que se trata? É extremamente simples, leva-se mais tempo para explicar do que para aplicar, né? Então, inicialmente, o que a gente vai desenvolver aqui é justamente como realizar um planejamento, né? Um mapa, um planejamento que seja minimamente viável para entrar em ação e conseguir resultado. Feito esse planejamento, a gente passa para um scanner, a gente faz uma verificação por 5 perguntas. Passando por esse scanner, tanto tudo ok, pronto. Eu tenho o meu projeto pragmaticamente inteligente para colocar em ação e conquistar os resultados almejados. E tudo isso vem acontecendo dentro de um programa maior que tem me motivado bastante, que é sobre o desenvolvimento integral do ser humano e que é pelo diálogo entre diferentes inteligências, que aqui, é claro, a gente não vai aprofundar em nenhuma delas, só querendo mostrar como que elas interagem, dialogam, que é a inteligência existencial humanista, a partir do qual a gente estabelece o significado, o sentido da vida, das escolhas, a dignidade humana, né? Tudo isso é nos orientando ao longo da nossa existência, qual o propósito maior que nos impulsiona. A inteligência pragmática, que é o que a gente vai aprofundar, né, agora, que é basicamente como transformar a intenção em resultados reais, concretos. A inteligência emocional, que a gente até há pouco tempo atrás teve uma ótima apresentação aqui no Dom,
e que justamente é sobre como eu me relaciono comigo mesmo e com as outras pessoas, né? Entendendo, compreendendo as minhas emoções e gerenciando meus comportamentos a partir desse entendimento. A inteligência crítico-analítica, que é justamente já a utilização da parte da lógica, da validade daquilo que é estudado, e a inteligência criativa, no sentido de desenvolver novas possibilidades, indo além do usual. Porém, o foco de agora é a inteligência pragmática. Em síntese, inteligência pragmática é a capacidade de transformar intenção em resultado, em impacto. Com isso, a gente diz o que é inteligência pragmática. Para compartilhar uma definição formal, podemos colocar que inteligência pragmática é a capacidade técnica de alcançar objetivos complexos em contextos variados, definindo metas específicas que geram energia imediata, planejando o básico a ser bem feito com eficácia e eficiência e executando com consistência adaptativa, de modo a transformar o potencial em impacto real e mensurável, fechando assim o gap entre o saber e o fazer, tornando a pessoa o agente causador de sua própria realidade, ao converter qualquer intenção subjetiva em impacto real no resultado almejado. Em síntese, como já falei, é a capacidade de transformar intenção em impacto. E dentro desse universo da inteligência pragmática, o que vamos aqui compartilhar é justamente como transformar uma intenção em um projeto que aqui chamamos de pragmaticamente inteligente e verificar sua prontidão, ou seja, se já está ok para botar em ação. A gente usa a metáfora do sistema operacional, e para todo mundo ficar na mesma página, basicamente, o sistema operacional é aquele conjunto que organiza regras, processos e mecanismos de tudo aquilo que chega, dos recursos, os inputs, as entradas, os sinais, os ruídos, e transforma tudo isso no resultado. Mas não é que o sistema operacional faça essa transformação. Ele orquestra essa transformação. Um computador, o sistema operacional que todos aqui conhecem, estão acostumados, ele dita as regras de como tudo funciona. Então a gente conhece o Windows, tem o macOS, né, da Apple, o Linux, que muitos usam, o Chrome. Nos celulares a gente está acostumado com o Android, que usa o sistema da Google, e tem, no caso da Apple, o iOS ou iOS. Né? Sem o sistema operacional, um computador nada mais seria do que apenas um monte de peças de metal e plástico que não sabem conversar entre si. Essa metáfora a gente estende, então, para o ser humano. Em nossas mentes, o sistema operacional são nossas crenças fundamentais, os filtros, as estratégias mentais e os hábitos que nos acompanham no dia a dia. Atualizar, portanto, o sistema operacional significa que não estamos apenas mudando um pensamento aqui ou acolá, um pensamento isolado, assim como alguém que no celular instala um simples aplicativo, e sim atualizando o modo, a base que gerencia o nosso pensar, sentir e agir. O propósito dessa conversa de agora, de hoje, é compartilhar dicas e uma orientação inicial para essa atualização do sistema operacional humano. Todos nós temos cérebros extraordinários. Porém, esse sistema ele precisa ser atualizado. Ao longo da vida, nós, desde o início da nossa existência, né, não vou aqui entrar naquelas questões, adotando uma perspectiva interacionista, não vou entrar naquelas questões do que é inato ou o que é aprendido, mas a partir daquilo que a gente
trouxe desde o início e pela interação com o ambiente, a gente foi sofisticando e foi tornando cada vez mais complexo esses nossos mapas, esses nossos sistemas operacionais. Porém, muitas vezes não são devidamente atualizados. Tem gente que tenta mudar os resultados apenas instalando novos aplicativos. Vai para um curso expositivo, mas fica lá alfando, simplesmente olhando para a cara da pessoa que está apresentando, ou lê um livro, uma técnica, uma ferramenta, ou até mesmo uma palestra que assiste passivamente. Até ontem, o que vinha acontecendo? A pessoa tinha um sonho, a partir desse sonho ela tinha uma motivação, que se transformava numa boa intenção. Com essa boa intenção, ela saía correndo atrás de um monte de informação, algumas úteis, mas outras inúteis. Saía agindo de uma forma caótica, desorganizada, sem direção. Improvisava aqui ou ali, de modo muitas vezes aleatório. Aconteciam distrações, e isso levava a pessoa a se frustrar, que levava ela a procrastinar ou mesmo desistir e trazer um rol de pseudo-justificativas. E aí ela ia ou para outro, ou para o mesmo sonho, se é que ia para algum lugar, sem nenhum aprimoramento. Nota que esse sistema não é que ele seja defeituoso, ele apenas não foi projetado para transformar a intenção em realização. E para os dias atuais, ele deixa muito a desejar. Agora, a partir de hoje, a nossa ideia é: há uma intenção, a gente cristaliza essa intenção em um objetivo nítido que nos leva a uma tomada de decisão, e a própria palavra decisão, né, que vem de cisão, de corte, o escolhido implica no luto pelo não escolhido. Se eu decidi por algo, significa que eu decidi abrir mão daquilo que atrapalha, para focar naquilo que eu decidi. Que até um parênteses aqui, eu gosto de lembrar, a palavra distração, embora para muitos tenha uma conotação positiva, parem para pensar. Assim como tração é aquilo que, né, que nos puxa em direção ao que a gente quer, uma distração é aquilo que nos atrapalha, nos afasta daquilo que a gente quer conquistar. Com essa decisão formada, eu elaboro o meu planejamento e acabamos, durante o exercício, de fazer ótimos planejamentos. Eu pego esse meu planejamento e passo por uma lente, por um filtro, que aqui nós chamamos de protocolo de prontidão de projeto. O planejamento inicial que eu tenha feito, passando por esse protocolo, pronto, eu tenho meu projeto para botar em ação. Executando, constato resultados, aprendizagens, e aí sim, vou depois para um novo projeto, que seja uma sofisticação, uma evolução do primeiro projeto ou uma nova área de desenvolvimento que eu mesmo conquistar. Em muitos casos, a diferença entre pessoas produtivas e improdutivas está nesse sistema operacional que organiza a forma de pensar antes da ação, a forma de entrar em ação e do que se faz ou se deixa de fazer após entrar em ação e constatar resultados e feedback. Uma dica valiosa. À medida que você acompanha atentamente o que agora eu estou compartilhando, aplique mentalmente o que está aprendendo a um projeto real durante a apresentação. Enquanto a sua mente consciente acompanha atentamente o que você está ouvindo, o que você está vendo e o que você está sentindo, autorize e permita que seu eu maior, seu inconsciente, ou o nome que você queira dar, ele já trabalhe em níveis mais profundos dos seus projetos. Que não sei se será hoje, ou se será amanhã, ou quando acontecerá, mas mais cedo ou mais tarde você perceberá insights, realizações, a partir de tudo isso que a gente está aqui compartilhando. É muito importante que a gente
adote uma mentalidade de campeão. Uma mentalidade de campeão, por si, já seria um assunto para uma ou mais várias noites, né? De como é que é a cabeça de um campeão, o que constitui, né? A gente sabe que o sucesso deixa pistas e a gente pode segui-las, mas da mentalidade de campeão, o que eu quero chamar a atenção nesse instante é o seguinte: que o que acontece são resultados e aprendizagens, não derrota. Conscientize-se de que o que buscamos são resultados e aprendizagens evolutivas. Portanto, se você atingir plenamente a meta que você estabeleceu, você ganha o resultado que você conquistou e as lições relacionadas a essa conquista. Tanto que a gente sabe que mais importante do que a meta que a pessoa conquista, ao conquistá-la, mais importante do que essa meta é quem ela se torna com essa conquista e com esse conquistar. Porém, se você não atingir completamente a meta, quem tem mentalidade de campeão sabe que ao longo desse processo, você ganhou habilidades, você desenvolveu hábitos, você ampliou seu networking, conexões foram desenvolvidas, e você reuniu uma série de dados preciosos, inclusive sobre como que a lâmpada não funciona, né? Sobre o que não funciona, para poder se desenvolver continuamente. Portanto, errou, aprendeu. Aprendeu, evoluiu. Erro é feedback e um ponto de ajuste no seu radar. E defina, planeje e realize o que almeja. Siga o mapa do plano minimamente viável, que aqui a gente está aprendendo a fazer. Aplique o protocolo de prontidão do projeto para testar essa viabilidade desse plano e vamos em frente. Nós sabemos que desejar, crer, esperar, desejo, crença, expectativa, são condições importantes, porém talvez não suficientes para se chegar aonde se realmente quer chegar. É essencial que eu tenha uma visão nítida de onde estou e de onde quero chegar. E para fazer essa travessia, a gente vai aqui ver uma série de dicas para chegar bem lá. Logo de início, defina sem auto-engano qual é a sua situação atual. Estabeleça nitidamente, de modo específico, o que você quer e para que você quer. Estabeleça seu plano mínimo viável, que é o que você está aqui aprendendo. Siga esse mapa e pare de buscar a perfeição. E sim, busque o aperfeiçoamento constante. Execute com foco planejado. Qual o menor passo inquebrável para cada dia? Não quebre a corrente. Já foi conversado em vários encontros aqui esse conceito do menor passo inquebrável. Seria o ínfimo, né? Seria, vamos dizer assim, o maior limite mínimo para a conquista de algo. O que quer dizer isso? Qual é o mínimo que eu preciso fazer todos os dias, mesmo quando estiver sem vontade, mas aquele mínimo há de ser honrado, para que ao final dessa travessia, aquilo que a gente se determinou conquistar, de fato seja conquistado. Outra dica importante é: lembre-se de amar também o processo, platôs contínuos, e não apenas o pódio. O pódio nos magnetiza, é onde eu quero chegar. Entretanto, os estudos mostram que aquela pessoa que só se vitaliza quando chega lá e acha um tédio, um saco, e não ama a evolução, o evoluir, ela tende a ter menos sucesso. Então, na verdade, o que a gente busca então, é um modo de realizar essa travessia, e não apenas o chegar lá. Vamos agora apresentar, então, as 8 dicas de como traçar o seu primeiro mapa desse planejamento.
né, para o seu que a gente aqui está chamando de plano mínimo viável. De início, estabeleça sua linha de chegada. Defina com exatidão o que será atingido, estabelecendo objetivos específicos, né? E como mensurar isso, né? Qual é o resultado concreto? Qual é a meta clara e tangível a ser alcançada? A importância. Estabeleça para que esse objetivo é importante, conectando com a sua motivação intrínseca. Verifique as necessidades e limites. Então, procure listar todos os recursos que você precisa, os que você já tem, os que você vai precisar ao longo dessa travessia, o tempo que dispõe, o tempo necessário, os modelos, as pessoas que podem servir como referência, inspiração para você triunfar naquilo que busca triunfar, qual é a direção, o rumo a seguir, quais são as capacidades que você já tem e que precisa desenvolver para essa execução. Verifique também as suas hipóteses de falha. Identifica coisas que podem dar errado, sim, né? Os riscos no percurso. E defina como esses problemas serão mitigados, porque aqui a gente não está vendo com aquela conversa ingênua, vai tudo dar certo, aquele chamado, eu discordo dessa denominação, mas muita gente chama de pensamento positivo tóxico. Enfim, que é aquela coisa ingênua e que dá uma de avestruz e procura ignorar coisas que podem acontecer. A diferença é que a gente procura verificar coisas que podem acontecer e já estabelece a contramedida. Qual é o antídoto que vai ser utilizado? Por exemplo, se tal aparelho que eu vou utilizar falhar, eu tenho em mãos um plano B, um outro aparelho para utilizar em substituição àquele. E pronto. Aí não precisa mais ficar pensando naquilo que pode falhar. Mas já faz um sim, então, das coisas que tem mais risco de acontecer, para caso aconteça, você não precisa nem parar para pensar. Aconteceu, você já tem lá a contramedida pronta para ir em frente. Atribuições. Determine, quando for um trabalho em equipe, por exemplo, quem faz o quê, quais são as capacidades, disponibilidades e responsabilidades e em que prazos tem que ser tudo feito. Uma das maiores fontes de conflito e crise dentro de instituições, dentro de equipes, times, é quando não está muito claro quem é responsável, quem tem que fazer o que tem que fazer. Isso tem que estar explícito. Não basta eu achar que sei e o outro achar que sabe. Tem que ser verbalizado. Então, quem faz o quê, quais são as capacidades, disponibilidades, responsabilidades e prazos. O ritmo. Defina rotinas, hábitos diários e ou semanais necessários consistentes para manter o progresso. O exame. Estabeleça quando e como o progresso será avaliado e reavaliado. Por exemplo, toda semana eu vou fazer uma revisão do que foi conquistado até então. O que eu conquistei, o que deu errado, como que eu respondi ao que deu errado e o que eu farei logo em seguida. E outro item importante, o selo da vitória de campeão. E isso muita gente escorrega, muita gente esquece de planejar a celebração ou o ritual de conclusão ao atingir o objetivo. Tem pessoas que saem freneticamente atrás de suas conquistas e, tão logo conquista, sequer comemora. Já vai para uma outra frenética busca e isso vai enfraquecendo como ser humano. Portanto, tenha em mente, até porque isso também aumenta a motivação, como você vai celebrar, como vai ser a conclusão daquela tua vitória, daquela tua conquista. Então eu fico pensando, como eu vou fazer? Com um plano mínimo viável. Nós vimos isso, que você constrói o plano. Eu estou pronto para fazer? Então eu aplico esse protocolo de prontidão de projeto para testar a prontidão. O projeto, chamado Pragmaticamente Inteligente, ele resulta dessa combinação. Pronto para ganhar vida, ser colocado em prática. Então, aqui vão as 5 perguntas que você vai fazer. É importante deixar claro o seguinte: é mais tempo para apresentar esse modelo do que você executá-lo. Porque depois que você apreende, você compreende qual é a essência
desse plano mínimo viável, você procura fazê-lo, aquelas 8 itens que a gente viu ainda agora, bem flash, tipo, em 30 minutos. Poxa, mas eu fiz em 30 minutos? Será que ficou suficiente? Aí entra, então, essa lente, né, esse filtro de 5 perguntas para verificar se está ok. Se passar pelas 5 perguntas, vai em frente, né? Então, eu quero muito deixar claro, tem algumas coisas que são muito importantes de deixar nítido nesse momento. O teu plano mínimo viável não é uma dissertação de mestrado, não é uma tese de doutorado, né? É algo que você procura fazer bem velozmente para depois passar por esse filtro e botar em prática. A primeira pergunta, portanto, ela tem a ver com a governança pessoal. Esse projeto, ele foi escolhido por mim mesmo, está alinhado com meus objetivos de vida? Quem aqui está executando? Uma pergunta que eu botei para que vocês reflitam. Quem, entre os que estão acompanhando essa conversa, está executando um projeto que nunca escolheu de verdade, né? Às vezes acabou assumindo um projeto de terceiros como se fosse de própria autoria. Quanto dos nossos projetos pertencem mais às expectativas das outras pessoas do que dos nossos próprios valores? O seu projeto é seu? É um propósito próprio? Você é o comandante da sua vida ou é um barco vazio à deriva? Eu me lembro com muita nitidez uma experiência que eu vivenciei. Era uma jovem, e já contei essa história em outros momentos, estava num grupo que eu estava conduzindo, e ela estava para decidir o rumo da vida profissional dela. Eu me lembro disso claramente. Ela virou para o grupo e falou: Gente, eu estou numa dúvida cruel. Eu não sei se eu faço medicina ou veterinária. Medicina ou veterinária. Mas para mim é igual, mesma coisa. Eu não preciso dizer que o grupo caiu na gargalhada, né? Eu tive que manter a minha seriedade na hora, mas por dentro até achei engraçado também, porque para ela não estava claro isso. Ela pensava que tanto a medicina quanto a veterinária tivessem igual importância na vida dela. E conversando ficou muito claro que o pai dessa jovem, ele era médico. E desde pequenininha ele incutiu na cabeça dela que ela queria ser médica. O valor dele, expectativa dele. Mas ela passou a achar que era dela. Então ela tinha dúvida se ela queria fazer medicina ou veterinária. Então verifique, né, se o projeto seu é um projeto de medicina ou de veterinária. A segunda pergunta, o segundo filtro, né, é a ambição inteligente. Esse projeto, ele me desafia com aquele nível de tensão ótimo, na medida certa, e desperta entusiasmo para realizá-lo. Aí, de novo, para vocês pensarem, né? Quem aqui tem, às vezes, um projeto que é tão pequeno que, na própria percepção, ele é insignificante, que nem espera mais crescimento, dá tédio, ou o contrário. Quem está tentando realizar um projeto tão grande que esmaga, que já desistiu antes mesmo de começar, porque tal é o nível de cobrança, de pressão, e aí a pressão ela é muito relacionada por duas dimensões, né? Tanto pela essa tensão, ela é originada pela, pelo nível de cobrança, né, e expectativa que a pessoa tem em relação àquilo, ou que atribui que as outras pessoas têm em relação àquele projeto, e também relacionado a outra dimensão com o grau de dificuldade, né? Então, se é muito fácil e muito importante, ela até faz, mas não tem todo aquele tesão de fazer. O ideal, qual é? O ideal é a gente. Eu uso uma metáfora que é a corda do violão. Se você tem uma corda de violão, se você a tensiona demais, ela arrebenta.
Se ela está muito frouxa, não produz som. Mas se você dá um nível ótimo de tensão, toim, 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 você gera música. Isso é inspirado na lógica do flow, né? De você fluir naquilo que faz. Então, a ambição inteligente é o seguinte: é ambicioso e ousado o suficiente para dar aquela energia imediata, pense e haja grande na medida exata. A transparência dos resultados. O sucesso ele está nitidamente definido por indicadores objetivos e que sejam verificáveis. Se eu perguntasse para vocês, como você saberá exatamente que conseguiu? A sua resposta seria objetiva ou seria vaga? O seu cérebro sabe exatamente para onde você está indo ou apenas sabe que quer melhorar de vida? Isso foi algo que no início do dom, para mim, não fazia muito sentido e depois fez. Eu me lembro, conversando com o Antônio, inclusive, há muitos anos, século passado, sobre isso. Ele falando sobre o quanto que era importante nas metas ter aquele nível de detalhamento. Na época, no início, isso para mim não fazia sentido. Ah, qual é a diferença se o carro que eu estou imaginando é da cor vermelha ou prata? Para mim, isso não fazia muito sentido. Depois, com o tempo, eu entendi que quando a, a imagem que você gera na tua mente, ela tem riqueza de detalhes, o teu cérebro passa a acreditar que aquilo é real. Isso gera uma liberação antecipada de dopamina. Por isso que quando o teu alvo está bem nítido, não consegue distinguir entre uma coisa, entre o imaginado e o que já é real. Ao passo que uma meta vaga, abstrata, não gera o mesmo tesão, porque não tem esse efeito da dopamina que eu acabei de compartilhar com vocês. Portanto, estabeleça critérios, parâmetros e um modo de mensuração tangíveis, simples, que você possa conferir. Tenacidade, garra, né? E eu assumir publicamente um compromisso suficientemente forte para preservar até a conclusão. Por que esse publicamente? A gente viu no outro encontro, quando foi falado sobre economia comportamental, que quando a gente assume um compromisso diante de um público, existe o princípio do compromisso e da consistência. A gente não quer cair em contradição. A partir do momento que eu declarei que eu tenho determinado objetivo, dói mais não fazer do que fazer. Por isso que é uma boa dica essa questão de assumir um compromisso de um modo público e que seja suficientemente forte. Muitas vezes, de novo, aquela reflexão. Quem aqui já abandonou um projeto que parecia até extraordinário, apenas, mas porque a motivação de repente desapareceu? Será que o problema era falta de motivação ou falta de compromisso? Essa é a diferença, né, de motivação para uma disciplina. Disciplina é você ir fazer o que há de ser feito, mesmo quando você não está com vontade, não está com aquela motivação, porque você sabe que aquilo traduz no que você almeja conquistar. Isso que é disciplina. E para ter garra, é importante que isso esteja claro. Você pode organizar com garra, que é a integração entre paixão e persistência, o próprio ambiente ao teu redor. O que, que significa isso? A gente também conversou sobre isso naquele diálogo sobre economia comportamental. Basicamente torne fácil aquilo que você quer que aconteça e difícil aquilo que você quer se livrar. Então, por exemplo, quero parar de ficar assistindo besteira na televisão, bota o controle remoto sem pilhas lá longe para não conseguir ligar a televisão, se for o caso. Ah, quer ir correr de manhã? Deixe já o tênis e a roupa de corrida do lado da tua cama para acordar ou sair. E a pressão social, como a gente já falou, compartilha com pessoas aquilo que você vai conquistar, que você almeja conquistar, para que haja essa pressão a teu favor. E a própria implementação estratégica, o quinto item. Essa etapa do projeto que eu estou desenvolvendo, note que há projetos maiores, mas a gente está lidando com uma etapa do projeto que ela há de ser implementada com sucesso em até 90 dias. Isso busca inspiração nas metodologias ágeis. Lembrando o que, que é isso. Antigamente, as pessoas faziam um planejamento de algum novo modelo de tecnologia, por exemplo,
Ficavam 2 anos planejando, aí faziam um modelinho e dava errado. Percebeu-se que tem que agir de modo ágil, faz um sprint, né? Faz um rascunho, um protótipo em uma semana, em um mês, e aí vê o que funciona, de uma coisa bem específica, vê o que funciona, o que não funciona e vai aprimorando. Então, essa é a ideia. Na inteligência pragmática, a gente trabalha com blocos de até 90 dias, 3 meses. Esse número, ele é muito significativo, não é uma coisa aleatória. Uma coisa que a ciência já demonstrou estar furada é aquele papo de mude seus hábitos em 21 dias. Isso aí, os estudos científicos já derrubaram. Agora, 90 dias é um prazo médio que, de fato, tem muito a ver com o ser humano. Um outro exemplo, e a gente viu isso também na parte de economia comportamental, a gente sabe que quando acontece algo extremamente maravilhoso, que a pessoa fica em êxtase, ou terrivelmente triste, que ela fica, cai lá embaixo, ganhou na loteria, ou teve uma perda significativa, após 3 meses, ela tem de voltar àquele estado médio que ela estava antes. Então, esse prazo de 3 meses, de até 90 dias, é como a gente costuma operar. E aí fica a pergunta: seu projeto foi desenhado para fazer acontecer, para ser realizado, ou apenas para parecer grandioso? Olha que projeto maravilhoso, faraônico que eu estou fazendo. Se não der para botar em prática uma etapa bem definida em 90 dias, será que é realmente um projeto ou é apenas uma boa intenção? Né? Está relacionado ao seu sonho de 90 dias? Se for necessário, não, é uma coisa que leva mais tempo. Então, é passar no concurso, comprar determinada coisa. Faça submetas, metas intermediárias, até chegar a blocos de até 90 dias. Já sabemos, portanto, que é uma distância enorme entre saber e realizar. O sucesso é a constatação do seu preparo interno colocado em prática. E nós já vimos aqui. Então, por que que alguns projetos acontecem e outros morrem antes mesmo de começar? Reitero, pensa num projeto importante da sua vida. Não é para responder para mim, é para você mesmo. Ele passa por essas 5 perguntas que a gente viu. Vamos revê-las bem flash, bem rapidamente. Todo projeto pragmaticamente inteligente precisa obter um metafórico, né, certificado simbólico de projeto que seja pragmaticamente inteligente. Essa certificação metafórica é dada para quem passa por esse filtro de 5 critérios. A governança pessoal. Esse projeto é importante e realmente é meu? Esse projeto me desafia na medida certa? Eu sei exatamente como que eu vou reconhecer o sucesso, que critérios que eu vou usar? Eu estou comprometido, engajado e determinado? Eu consigo colocá-lo em ação, em movimento e concluir essa etapa nos próximos 90 dias? Caso alguma resposta a essas 5 perguntas for não, é porque aquele rascunho que você fez do plano minimamente viável ainda não está ok, não está maduro o suficiente para botar em ação. Então, redesenha, passa limpo de um modo um pouco mais sofisticado, né? Nessa etapa. É claro que ao longo da travessia, você vai aprimorando cada vez mais, mas eu estou dizendo para startar a tua ação. Você passa por esse scanner, esse rascunho aprimorado. Se ok, se tiver sob sua governança pessoal, combinar ambição inteligente, transparência dos resultados, tenacidade de implementação estratégica, então para de ficar sonhando. Se passou pelo, né, protocolo que aqui a gente compartilhou, para de buscar perfeição. Comece a executar seu PPI. Eu criei uma metáfora já há alguns anos que eu gosto muito, que é o seguinte: imagina que você está com um lápis para escrever algo, só que a ponta não está muito maravilhosa, você pega o apontador e começa a apontar o lápis para ela ficar perfeita. Só que você não para de ficar apontando, chega um momento que a ponta quebra. Aí não tem mais jeito, aí tem que continuar apontando. Você vai apontando, 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 até que o lápis acaba e você se desaponta por não ter feito nada. Então, por isso que nessa história de ficar esse pseudo-perfeccionismo é uma furada. É hora de agir. Então, lembre-se
Por que que pessoas chamadas inteligentes fracassam? Porque operam com um sistema operacional mental que não facilita, não favorece a transformação da intenção em realização. Como que a gente atualiza esse sistema? Incorporando e aplicando os princípios da inteligência pragmática. Como verificar se essa atualização produziu um projeto razoável, consistente? Passa, né, pelo protocolo que a gente viu das 5 perguntas do teu plano. Qual é o produto esperado? É justamente aí sim você tem um projeto pragmaticamente inteligente e que é capaz de converter potencial em impacto a ser colocado em prática. Além disso, vale um bônus que é o seguinte: ok, completaram os 90 dias, e agora? Então, 4 perguntas como bônus para a hora da verdade após os 90 dias. Você verifica com honestidade qual o resultado específico que eu alcancei. Que habilidades, hábitos, conexões e aprendizagem desenvolvi, mesmo se eu tiver falhado naquele resultado maior almejado. O que eu faria e farei diferente? E qual é o meu próximo projeto pragmaticamente inteligente? Pense nisso. Quantos sonhos deixaram de acontecer, de existir, não por falta de talento, mas porque nunca chegaram a se transformar nesse projeto pragmaticamente inteligente. Pensem, daqui a um ano, quando você olhar para trás, quantos dos seus sonhos continuaram sendo apenas intenções e quantos terão se transformado em realizações porque seguiram, colocaram em prática esse mapa, né, do planejamento mínimo viário que tenha passado pelo filtro do protocolo de prontidão. Lembre-se, a vida responde à direção do seu foco e da sua energia. Quem domina a própria atenção domina o próprio destino. Não espere por 2027 para mudar. O seu ano novo começa agora. Então, graduados de dom, amanhã, na sua primeira hora, em sua rotina produtiva, ao abrir os olhos e der o primeiro comando assertivo ao seu servo mais fiel, seu cérebro, defina o que fará, planeje o que fará e entre em ação, de acordo com o decidido e planejado. Nada impede de você começar agora. Caminhando já para nossa conclusão, que a gente vai poder ir para a parte que eu mais gosto, que é do diálogo e do crescimento mútuo. Lembre-se que é isso, a inteligência pragmática se caracteriza, né, pela ação que produz os resultados desejados. Não basta ficar sabendo muito. Um monte de conhecimento inútil não serve para nada. É preciso fazer o essencial acontecer, pois a inteligência pragmática é a arte de converter propósito em entrega. Tem um estadista que, do ponto de vista humano, ele deixa a desejar, mas do ponto de vista pragmático, traz uma frase bem interessante, que é o Deng Xiaoping. Ele diz: não importa se o gato é preto ou branco, desde que casse ratos. Projetos não mudam vidas, pessoal. Pessoas que concluem projetos pragmaticamente inteligentes, sim. E a transformação acontece e acontecerá quando intenções se tornam realizações, pois o futuro pertence aos que transformam intenção em impacto. Lembrando, portanto, que no final do dia, não importa o quão sofisticada seja a teoria que você venha abraçar, o quão bonita seja a intenção que você tenha, o quanto da hora seja a ferramenta da moda que você está adotando. E sim, o que vai fazer toda a diferença é ter entrado em ação, ter seguido de modo inteligente isso tudo que aqui foi compartilhado e gerado resultados. Então, para concluir, eu desejo, eu acredito e espero, né, ter colaborado, ter contribuído, ter compartilhado dicas úteis que, se colocadas em ação, favorecerão a cada um de nós nesse processo contínuo que é a busca da sua próxima versão em direção a um ser você melhor. Com isso, pessoal, fica aqui meu agradecimento, minha gratidão, não só pela presença hoje,
mas tudo de rico que eu, durante todos esses anos, eu tenho encontrado na interação com vocês. Muito obrigado.